Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui nessa sexta-feira, hoje dia 19 de março de 2021, nessa solenidade de São José, esposo de Maria. Viva de Coriezo, percor Maria. Hoje, por incrível que pareça, nessa sexta-feira a gente vai dar uma pausa aqui, né? Na reflexão sobre a paixão de Cristo, né? E hoje nós vamos dar lugar à reflexão a São José. E nesse ano de São José veio, né, a calhar, veio dar de encontro com muita propriedade, né, essa festa de São José, e caiu numa sexta-feira. E é interessante que Santo Afonso Maria de Ligório, né, ele traz aqui a reflexão falando sobre a morte de São José. E a morte de São José, ela tem, assim, não é relatado isso nos evangelhos, não tem isso em lugar nenhum, mas Santo Afonso Maria de Ligório traz aqui uma originalidade, né, sobre a morte de São José, que é uma coisa, assim, fantástica. E, principalmente nesse dia, sexta-feira, que nós olhamos para a cruz de Cristo, nessa sexta-feira aonde que nós olhamos para Jesus com todo amor, com todo carinho, nós queremos então aqui meditar sobre a morte de São José. É interessante que Santo Afonso Maria de Ligório diz o seguinte, que José, quando ele estava já para morrer, né, ele estava ali, diz aqui, né, ele estava ali cercado de anjos, mas principalmente cercado de Jesus e por Maria, sua esposa, que se colocaram ao lado do seu pobre leito, saiu essa vida miserável em tão doce e sublime companhia, com a paz paradisíaca na alma. Olha, imagine só, no leito de morte de São José, ele ali com Maria Santíssima, ele ali com Jesus, né? E ali diz aqui ainda Santo Afonso Maria de Ligório, a morte de Jesus a morte de José tornou-se extremamente tão doce e suave. E como podia ser-lhe a morte amarga, morrendo nos braços daquele que é a vida? Pode ser amarga a morte daquele que morreu nos braços da vida, que é Jesus? Assim também vai dizer, né, que São José morreu de amor. São Francisco de Sales, ele morreu de amor. Seria uma graça muito grande de nós aumentarmos a devoção a São José para nós termos uma morte boa. Ele é aqui o padroeiro da boa morte, né? Ele que cuidou de Maria, ele que cuidou de Jesus, ele que fez tudo por amor. Meu santo protetor, justo é vossa morte tenha sido santa, porque toda a sua vida foi santa. É justo que a morte de São José seja santa, porque ele levou uma vida totalmente santa. E aí entra a reflexão nossa aqui, né? A nossa reflexão é o seguinte: no final da nossa vida, seria um privilégio muito grande se nós fôssemos assistidos no final da nossa vida por São José. Assistidos por São José, porque São José foi assistido por Maria e assistido por Jesus. Seria muito interessante, meus irmãos e irmãs, se nós, na nossa vida, tivéssemos essa devoção a São José e meditássemos mais sobre a morte, meditássemos sobre a morte desse santo. E vai dizer aqui, né, o santo os repilará os seus devotos e não lhe permitirá tentar aqueles que invocarem na sua morte. O santo intercede por nós, o santo intercede por você, porque ele foi justo, foi virtuoso, e é lógico que ele vai aqui interceder por nós no final da nossa vida. Super interessante o evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 1, né? Versículo 16, 18, 19, 20, 21 e 24, mas no versículo 19 diz assim: José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo, quando Maria contou para ele que estava grávida do Espírito Santo.
ele não tinha relações com ela, ele deve ter pensado, meu Deus do céu, se eu assumir essa mulher aqui agora e falar para os outros que não é o meu filho, vai acontecer muita coisa, ela pode ser morta, apedrejada, porque era a condenação daqueles que eram a condenação pelo apedrejamento. E José então falou, eu vou abandoná-la, porque a culpa vai cair sobre mim. Eu vou abandoná-la em segredo, porque a culpa vai cair sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, e não vai cair sobre Maria. Até nesse momento difícil de assimilação, nesse momento da anunciação do anjo, José foi justo e carregou em si, e queria carregar em si a culpa de Maria, a culpa daquela situação que as pessoas não estavam entendendo. Até nisso esse homem foi justo. Até aqui esse homem foi excepcional. Como não ter uma morte santa aquele que quis carregar desde já da anunciação a culpa dos outros? E quando nós invocamos ele, quando nós invocamos São José na nossa vida e principalmente na nossa morte, ele vai carregar sobre si também o peso dos nossos pecados, da nossa vida, vai interceder a Jesus. José, ele tem aqui uma autoridade sobre Maria e sobre Jesus. José pede, Jesus atende. Com certeza, funciona assim a relação de pai e filho. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o glorioso São José, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.